Poucos sermões na história do cristianismo tiveram a ousadia de confrontar tão diretamente a natureza humana quanto aqueles pregados por Jonathan Edwards. No século XVIII, em meio ao fervor espiritual do primeiro grande despertamento, Edwards se levantou não para entreter multidões, mas para expor uma verdade incômoda. O homem não está apenas distante de Deus. Ele está, por natureza, inclinado contra ele. Foi nesse contexto que, por volta de 1758, ele desenvolveu a mensagem central de A Grande Doutrina Cristã do Pecado Original Defendida, baseada em textos como Romanos capítulo 5 e versículo 12. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Diferente de muitos discursos religiosos de sua época, e ainda mais dos atuais, essa mensagem não foi dirigida a incrédulos distantes, mas à própria comunidade religiosa. Pessoas que frequentavam cultos, que conheciam as Escrituras e que ainda assim precisavam ser confrontadas com a realidade da sua condição espiritual. Edwards não estava lidando com uma igreja declaradamente rebelde, mas com uma igreja aparentemente saudável, ativa, presente, envolvida. E é exatamente isso que torna sua mensagem tão perturbadora. Porque ela não foi pensada para os de fora, mas para os de dentro. Não era um alerta contra o mundo, mas um diagnóstico da própria igreja. E aqui surge a pergunta que ecoa através dos séculos, carregada de inquietação: se aquela mensagem foi necessária para uma igreja viva em um tempo de despertamento espiritual. O que ela revelaria sobre a igreja de hoje? A reflexão proposta por Jonathan Edwards permanece desconfortavelmente atual e talvez mais necessária do que nunca. Em uma época em que a igreja moderna frequentemente suaviza a linguagem sobre pecado, Edwards confronta com uma verdade dura. O problema do homem não está apenas no que ele faz, mas no que ele é. Edwards argumenta que a corrupção humana não é superficial nem circunstancial, mas profunda e inerente. Ele insiste que o ser humano não se torna pecador apenas por influência externa, mas já nasce inclinado ao mal. Em suas palavras, a humanidade carrega uma propensão fixa e dominante ao pecado, evidenciada não apenas por atos isolados, mas por uma inclinação constante do coração. Essa afirmação desmonta a ideia confortável e amplamente difundida hoje, de que o homem é essencialmente bom e apenas se perde ao longo do caminho. Aplicando isso à igreja contemporânea, o contraste é gritante. Muitos púlpitos têm substituído a confrontação pela motivação, a denúncia do pecado por mensagens de autoestima e a necessidade de arrependimento por discursos de autoaceitação. O pecado passou a ser tratado como fraqueza, trauma ou, na melhor das hipóteses, um desvio corrigível, não como rebelião contra um Deus santo. Nesse cenário, a mensagem de Edwards soa quase ofensiva. Não somos bons tentando melhorar, somos caídos necessitando desesperadamente de redenção. Essa distorção produz uma fé superficial. Se o pecado não é grave, a cruz se torna desnecessária. Se o homem não está perdido, Cristo não é urgente. Edwards expõe exatamente isso ao mostrar que a condição humana é tão corrompida que nenhuma reforma moral, disciplina religiosa ou esforço pessoal pode resolver. A raiz está doente, e uma raiz doente não se cura com folhas bonitas. Outro ponto contundente em Edwards é sua rejeição da autossuficiência espiritual. Ele argumenta que, se a natureza humana fosse minimamente inclinada ao bem, veríamos evidências consistentes disso na história e no comportamento humano. Mas o que se observa é o contrário. Orgulho, egoísmo, injustiça e rebelião persistem em todas as culturas e épocas. Isso não é acidente, é evidência, é diagnóstico, não opinião. E aqui está o confronto direto com a igreja de hoje.
Quantas vezes o pecado é relativizado dentro da própria comunidade de fé? Quantas vezes comportamentos claramente contrários ao Evangelho são tolerados, justificados ou até celebrados em nome de uma graça mal compreendida? Edwards não permitiria isso. Para ele, reconhecer a profundidade do pecado não diminui a graça, a exalta. Quanto mais grave a condição, mais gloriosa é a redenção. Ignorar a doutrina do pecado original não torna a igreja mais relevante, torna-a mais irrelevante. Uma igreja que não confronta o pecado perde sua autoridade espiritual, porque abandona a verdade que deveria proclamar. Ao evitar o desconforto, ela sacrifica a transformação. Ao poupar o ouvinte, priva-o do arrependimento genuíno. Portanto, resgatar a visão de Edwards não é um exercício teológico antiquado, mas uma urgência espiritual. É reconhecer que o Evangelho começa com más notícias. O homem está perdido, corrompido e incapaz de salvar a si mesmo. Mas é exatamente isso que torna a boa notícia tão poderosa. A graça não é um complemento para quem está quase lá. É um milagre para quem está completamente caído. Além disso, há uma tendência perigosa de reinterpretar o pecado em termos meramente sociais ou psicológicos, como se fosse apenas fruto de estruturas injustas ou experiências traumáticas. Embora tais fatores influenciem o comportamento humano, Edwards rejeitaria firmemente a ideia de que eles são a causa última do mal. O problema central continua sendo o coração humano, inclinado contra Deus. Transferir a culpa para o ambiente é aliviar a consciência, mas não resolver a condição. Essa tentativa de suavizar o diagnóstico gera uma espiritualidade artificial, onde a transformação é substituída por adaptação. Em vez de morrer para o pecado, aprende-se a administrá-lo. Em vez de crucificar a carne, negocia-se com ela. O resultado é uma geração que frequenta cultos, consome conteúdo cristão, mas permanece espiritualmente intacta, não regenerada, apenas informada. Edwards também confrontaria a forma como muitos tratam a graça como um direito, e não como um milagre imerecido. Quando a gravidade do pecado é diminuída, a graça inevitavelmente é banalizada. Ela deixa de ser um ato soberano de misericórdia para se tornar uma espécie de validação divina da condição humana. Isso não é evangelho, é distorção. Outro reflexo disso é a ausência de temor genuíno a Deus. A familiaridade irreverente tomou o lugar da reverência profunda. Deus é frequentemente apresentado apenas como acessível, amoroso e compreensivo, mas raramente como santo, justo e absolutamente separado do pecado. Edwards entendia que sem essa visão elevada de Deus, qualquer compreensão do pecado será superficial e qualquer experiência de salvação será rasa. Há ainda um problema sério na forma como o arrependimento é tratado. Muitas vezes ele é reduzido a um momento emocional, uma decisão pontual, sem evidência contínua de transformação. Porém, à luz do que Edwards defende, o verdadeiro arrependimento é uma ruptura radical com a antiga natureza, não apenas um ajuste comportamental. É uma mudança de direção, não apenas de discurso. Essa superficialidade espiritual também se revela na resistência à confrontação. Mensagens que expõem o pecado são frequentemente rejeitadas como pesadas, negativas ou desnecessárias. No entanto, essa rejeição revela mais sobre o estado do coração do que sobre a mensagem em si. Um coração regenerado não foge da verdade. Ele se submete a ela, ainda que doa. Edwards insistiria que a evidência da corrupção humana não está apenas nos grandes escândalos, mas nas pequenas inclinações diárias. Orgulho disfarçado de autoestima, inveja mascarada de crítica, egoísmo justificado como autopreservação. O pecado é sutil,
persistente e profundamente enraizado. Ignorá-lo em suas formas aceitáveis é permitir que ele governe silenciosamente. Por fim, é necessário reconhecer que uma igreja que perde a doutrina do pecado original perde também a urgência da missão. Se o homem não está verdadeiramente perdido, a evangelização se torna opcional. Se não há condenação real, não há necessidade de salvação real. E nesse cenário, o cristianismo se reduz a uma filosofia de vida, não a uma mensagem de resgate eterno. Se a igreja de hoje deseja voltar a ter profundidade, precisa voltar a encarar o espelho que Edwards segurou sem hesitação. Não um espelho que distorce ou suaviza, mas um que revela. Porque só quando o homem entende a extensão da sua queda é que ele pode de fato compreender a grandeza da sua salvação.